A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma live Panorama Bíblico. E hoje nós vamos abordar o panorama bíblico do livro de 2 Crônicas. Falei certo, né? Falou, certinho. Explica a diferença, vai. Pai do Senhor Jesus a todos, muito bom dia, mais uma vez, tá? Estamos mais uma vez aí entrando ao vivo. Entramos mais cedo aí às 6h07 da manhã, voltamos hoje, especificamente às terças-feiras, um panorama bíblico, tá bom? Respondendo a pergunta dela, a diferença é que quando é carta é primeira, epístola é primeira, quando é livro é primeiro ou segundo. No nosso caso hoje é 2 Crônicas, então o livro de 2 Crônicas. É porque às vezes a gente vai falar rápido, não, livro de 2 Crônicas, não. Segundo livro, 2 Crônicas. E hoje a gente já falou, Karine, mas eu não peguei o primeiro. Tem aí, ó, no meu Instagram e no YouTube também, canal Tree of Life, Árvore da Vida, tem aí esse panorama. A gente já falou sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, enfim. 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis. E agora a gente está no livro de 2 Crônicas, tá bom? Então hoje a gente vai dar um panorama aqui para você desse livro. E a gente vai seguir aí. Na próxima semana, próxima terça-feira, vamos falar sobre Esdras, não é isso? Exato. Esdras, Neemias, Esther. Então vem com a gente aí se você quer aprender mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Já temos aí pessoas conosco aqui. Patrícia, ô glória. Patrícia tá aí desde as 6 da manhã, né? Ligadinha com a gente. Irmão Rosildo, ô glória, que bom te ver por aqui. Irmã Lu também tá desde as 6 horas da manhã ligada aqui com a gente. Meu amigo Bruno, padrinho também da gente. Irmã Thelma, tô com saudade, hein? Nosso irmão Rodrigo também tá aqui conosco. Irmã Rose, tô muito feliz em você estar aqui, ó. Já tava com saudade, hein? Gente, sejam todos bem-vindos. Quem eu não falei o nome aqui, ó, se você não conseguir comentar, me segue lá para eu poder te seguir de volta. Você vai conseguir comentar, participar dessa live aqui, tá bom? E vai aparecer o seu nomezinho aqui para mim, tá? Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Vamos na nossa oração aqui pra gente ser rápido. No nosso panorama. Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença continuamos em oração e colocamos essa live nas suas mãos nesse momento. Que não venha ser a nossa voz, mas a tua voz, ó Pai, nos ensinando, nos direcionando, nos dando o caminho correto e aprendendo cada dia mais, porque nós somos eternos alunos, ó Deus, eternos aprendizes. Toma tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, a paz do Senhor Jesus. Gente, vamos lá, sem mais delongas. Antes de tudo, até falei com o Fábio, falei, gente, vou pedir para Livraria Família Cristã, me patrocina meu marido. A gente sempre fala de alguns livros aqui, né? Então, eu vou trazer, não vou trazer todos, mas eu vou trazer alguns aqui que a gente tirou algumas informações do que a gente vai falar hoje aqui. Esse livro aqui, quer falar? Israel Trota. É isso aí, vou marcar depois ele aqui, Pastor Israel Thiago Trota, livros históricos, o Manual Bíblico da Santorini, tá? Muito bom, ele é um referencial para nós, Pastor Israel Trota. Sigam ele aí, gente. O homem é fera demais, tá? Sabe muito, uma humildade fora do normal, sabe? Pregador da palavra. Pregador, ensinador, assim, de excelência mesmo. E vamos para frente, tá? Tá aqui o livro dele aí, ó. Dos nossos pontos aí que a gente estudou e tirou algumas informações dele, tá? Então, Pastor Israel Trota, a gente também tem esse outro aqui também que eu gosto, que é também a Bíblia que você utiliza. Fala aí. Isso. A Bíblia de Estudo que eu gosto, isso aqui é um livro do mesmo autor, do MacArthur, tá bom? O Manual Bíblico MacArthur dele, ó. Ele demonstra, vai passando livro a livro e dando um panorama daquilo que ocorre nos livros da Bíblia Sagrada, tá bom? E, por último, esse aqui também, ó. Isso aí você fala. Esse aqui é bem simples para quem está começando. Eu quero entender um pouco, eu tenho dificuldade. Ele resume exatamente a Bíblia. O nome do livro é Descobrindo a Bíblia. Vou até mostrar aqui para você que ele tem uma gravura bem legal. E a gente vai falar hoje sobre o livro de 2 Crônicas. Olha como é que ele é bem... 2 Crônicas. A gente falou isso no início, né? Tá vendo? Pois é. Meu Deus! Olha só que legal. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Bem resumido, de uma forma bem simples, mas o que eu achei legal é isso aqui, ó. Eu queria ver, não sei se vai dar para vocês visualizarem.
mas aqui fala exatamente do livro de 2 Crônicas. Salomão, aí os que estão mais escurinhos aqui são os reis que foram maus aos olhos do Senhor e o período de cada rei. Então você vê aí a cronologia certinha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então assim, é muito legal para quem gosta de entender, de rabiscar, de entender a ordem cronológica da Bíblia. É bem legal e fala exatamente aqui, ó, por exemplo, a quantidade de todos os reis que tiveram no reino de Judá, Reino do Sul, e também o seu tempo. Mas vamos embora lá, vamos pro panorama para você entender. Quero agradecer já que a irmã Matilde está com a gente também desde de manhã. Tem um pessoal aí com a gente aí, desde de manhã. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos falar logo da introdução, livro de 2 Crônicas. Gente, posso começar? Pode, por Então favor. tá bom. Os dois livros, tanto o 1 Crônicas quanto o 2 Crônicas, eles formam um só livro no original. Então, na Bíblia hebraica, eles fazem parte do grupo de livros chamados os Escritos. Também você vai encontrar com o nome de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos. Então, o nome Crônicas, na verdade, significa palavra dos dias. O que é isso, Karine? Simples. É o registro dos acontecimentos diários, como se fosse um jornal nos dias de hoje. Então, só para você entender que a característica desses registros do livro de Crônicas é feito com um registro na forma espiritual da história. Você vai encontrar ali tanto o livro de 1 Reis e o livro de Samuel, algumas informações que você não vai encontrar no livro de Crônicas, apesar de ser do mesmo tempo, do mesmo período, tá bom? Então, o título na nossa língua, Crônicas, ele teve a sua origem na tradução para o latim, que é a Vulgata, por volta aí de 400 depois de Cristo, ano 400 depois de Cristo. Logo, esse nome que a gente tem hoje na nossa Bíblia, que tem aí na sua Bíblia em mãos, Crônicas, é um nome cristão, que foi dado a esse livro por Jerônimo, um pai da igreja, depois, Fábio, se quiser falar um pouquinho sobre isso, no 4º século da igreja cristã. Então, esse é um título escolhido, e muito bem escolhido por ele, e ele realmente sugere o propósito de fazer um registro cronológico da história sagrada. Então, as crônicas de toda a história sagrada. Por isso aí, Crônicas, tá bom? Esse livro, ele é composto de um só livro. Ele era composto, no caso, de um só livro, e ele foi dividido em 2 livros. Na tradução, quando ele foi feita a tradução do Antigo Testamento, no caso do grego, que é a Septuaginta, por volta do ano 200 a.C. Então é importante dizer que os livros Crônicas, os 2 livros de Crônicas, eles foram compilados, que é um livro só, mas ele foi dividido em 2. Eles foram compilados na época que Judá já não era mais uma monarquia. Então entenda, quando eles foram escritos ali juntos, ali quando eles formaram esse livro, quando foi compilados ali, Judá já não era mais uma monarquia, apesar do livro falar exatamente da monarquia do reino de Judá. Ele foi feito depois, ele foi escrito depois. Então, quando ele foi escrito, né, quando ele foi compilado, foi juntado ali, na verdade, não foi exatamente no tempo que ele foi, que estava acontecendo. Só para você ter uma ideia, o livro aborda a época de Salomão. E quando você vai ver, o período que Salomão viveu é no ano 970 a.C., mas o livro mesmo só foi escrito lá por volta de 400. Então, olha quanto tempo. Então, só para você entender, tá? O livro de 2 Crônicas, ele é uma continuação do primeiro, obviamente, né? E abrange um período abrange, como eu disse, o mesmo período do livro de Reis, do 2 Reis, e também um pouquinho do livro de Samuel. Só que ele omite a história do Reino do Norte, o Reino de Israel, focando principalmente no Reino do Sul, excluindo aí as 10 tribos. A gente vai ver que nesse livro de Crônicas trata muito da divisão do reino, das 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. O Fábio vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ele trata basicamente somente da dinastia davídica, da dinastia de Salomão, tá bom? Então, esse livro de 2 Crônicas vai falar exatamente sobre esses reis de Judá, tá? Ele começa com o reinado de Salomão, a gente vai falar um pouquinho aqui, vai falar do seu apogeu e vai terminar com esse povo em ruína, eles sendo levados cativos para a Babilônia. E aí depois a gente vai ver aí nos próximos livros que a gente vai estudar, Esdras, Neemias, o povo voltando aí desse cativeiro babilônico, tá bom? E ele também começa narrando a construção do templo por Salomão,
e também termina falando da destruição do templo. Gente, se você for parar para analisar esse conteúdo, o livro de 2 Crônicas, mais de 55% do material de crônicas, ele é único. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando até com o irmão lá da nossa igreja, o irmão Charles, não sei se ele vai assistir essa live, e a gente estava até orientando a ele, quando você for ler o livro de crônicas, é importante que você leia não só crônicas, mas você também procure as referências em 1º e 2º Reis, em 1º e 2º Samuel. É importante você fazer uma junção, porque você vai pegar um pouquinho da história de um lugar, um pouquinho da história de outro, e você vai ter ali uma informação mais precisa de tudo o que aconteceu. Por quê? 55% desse material é único, exclusivo e encontrado somente no livro de crônicas, não vai ser citado em 1º e 2º Reis, tá bom? Logo, esse livro foi escrito para os judeus, para mostrar para eles o propósito de Deus, das futuras bênçãos de Deus, mesmo apesar do fracasso moral, apesar do fracasso espiritual, mesmo com o passado na nação que ficou corrompida, a gente pode dizer que o povo ele pagou um alto preço pela desobediência a Deus. Então, o livro de Crônicas narra exatamente isso, tá bom? Vamos lá, marido. O autor, gente, embora seja anônimo, esse livro é denominado como escrito pelo sacerdote escriba Esdras. Grande parte da tradição judaica tem por pensamento isso, tá? Pois todo o estilo literário, o ponto de vista sacerdotal e o objetivo são coerentes com as outras obras que Esdras tem. Inclusive, note que os últimos versículos de Crônicas, 2 Crônicas no caso, são os primeiros versículos que levam o nome desse profeta que é Esdras, que sugere a nós uma continuação daquilo que ele escreve. Então, grande parte da tradição judaica aponta que Esdras, de fato, é o escritor de 2 Crônicas. Tá? Esse livro também de 2 Crônicas tem um propósito. Existem 2 princípios básicos que norteiam todo o Antigo Testamento. Obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Nesse livro de Crônicas, quando um rei obedecia ao Senhor e confiava nele, Deus o abençoava e protegia. Porém, quando um rei desobedecia ao Senhor ou colocava sua confiança em alguma coisa ou pessoas que não é o Senhor ou que não eram o Senhor, Deus retirava as suas bênçãos e proteção e era disciplinado com derrotas, enfermidades, adversidades e, em consequência final, o exílio da nação de Judá. Nesse livro, vamos observar 3 faltas graves dos reis de Judá que suscitaram a ira de Deus. Quais são elas? Primeira, o pecado pessoal. O rei pecava de forma pessoal, tá bom? E sabendo que estava fazendo de forma deliberada. Segundo, a idolatria ou a falsa adoração dos reis a deuses pagãos naquele tempo. Terceiro, confiança no homem ao invés de confiar em Deus. Tá? Então, são 3 pecados principais ou faltas graves que eles cometiam. Repito, gente, pecado pessoal, a idolatria, que era falsa adoração, e a confiança colocada no homem ao invés de ser colocada em Deus. Em resumo, o cronista deseja mostrar que a condição e o futuro da nação dependia inteiramente da fidelidade tanto do rei e da nação ao Senhor. Logo, então, as promessas divinas não haviam falhado, mas sim os governantes e o povo. Não é Deus quem falha é o homem. É forte essa parte, né? Que às vezes a gente acha que Deus tarda, que Deus esqueceu da gente, que Deus abandonou, que as promessas dele não estão sobre nossas vidas, mas faz uma introspecção aí e vê onde que você tem falhado, porque as promessas divinas não falham. Quem falha somos nós, né? Então, aqui a gente vê claramente que quem falhou ali exatamente foi os governantes e o povo. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, Fábio, foi a falsa adoração. Porque às vezes a gente coloca a idolatria, né? A gente fala de idolatria, mas a falsa adoração, tem muita gente também que faz uma falsa adoração. Diz que está servindo ao Senhor, e isso acontece em vários reis ali, só que não é sincero, não é verdadeiro, é uma adoração falsa. Então, cuidado com isso. Outra coisa que está abordada ali, o terceiro tópico, confiança no homem em vez de Deus. Às vezes a confiança da pessoa não está em outras pessoas, está nela mesma. Então, quando fala confiança no homem, ela abrange tanto pessoas de forma externa quanto o próprio homem de forma interna. Tem gente que
não se apoia em pessoas, mas se apoia em si próprio. Meu Deus. Acha que pode fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Tá? Então tome muito cuidado, porque nem tudo que tá dando certo é o certo. É o certo, né? E Deus já desde o início já explica isso pra gente através da Bíblia, né? Que venhamos obedecer a palavra de Deus, seguir os preceitos, gente. Tá tudo escrito, é só obediência que ele quer. E obediência gera bênção. Eu escrevi isso na minha Bíblia. Vamos lá, data provável desse livro. Bem, período, eu já até falei um pouquinho sobre isso, o período estimado é entre 425 a 400, algumas bíblias você vai ver aí 430, enfim, a 400 antes de Cristo. Então isso foi a escrita do livro, tá? Esse livro ele foi escrito, evidentemente, logo após a volta do exílio. Então, quando o povo voltou, a gente está falando de um período antes, mas quando o povo voltou do exílio, é que eles começaram a compilar, juntar as informações para esse livro, tá? A fim de proporcionar o quê? Um fundo teocrático para as exortações, tanto que Esdras e Neemias vai fazer. Então, se você quer entender um pouquinho sobre Esdras e Neemias, vem com a gente na próxima live, semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, às 10 horas da manhã, tá? Então, nesse livro aqui são registrados, gente, história desde o período de Salomão, que eu falei, 970, até o início do cativeiro, 586. Então, perceba, você vai ver toda uma cronologia de tempo, mas a escrita dele foi depois, tá bom? Então, versículo-chave é um versículo que eu gosto muito, com certeza você já ouviu várias vezes. Olha, o irmão Alexandre Antônio, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Bom te ver aqui, hein? Olha, versículo-chave do livro de 2 Crônicas. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter ou se arrepender, não sei como é que tá na sua versão, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o texto áureo, o chave aqui, 2 Crônicas 7:14. Quer falar uma coisa sobre isso? Depois lá na frente eu vou falar. Então tá bom. Principais personagens, posso falando aqui os principais personagens ou você quer falar? Vamos lá, gente. Principais personagens que você vai encontrar nesse livro aqui de 2 Crônicas. Salomão. Quem foi Salomão? Filho de Davi. Tornou-se o próximo rei de Israel. A gente vai ver exatamente o livro de 2 Crônicas iniciando com a história de Salomão. Ele construiu o templo e ele recebeu grande sabedoria de Deus. Você vai ver isso lá do capítulo 1 até o capítulo 9. Você vai ver a história disso. Rainha de Sabá. Ai, Karine, quem foi Rainha de Sabá? Eu tenho live sobre ela. Então, se você quer saber um pouquinho mais, se você chegou aqui de paraquedas e não tá lembrado, não participou da live, tem live tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube sobre a Rainha de Sabá. Você vai conhecer toda a história, o que aconteceu, coisa boa, tá? Então, Rainha de Sabá, resumindo aqui bem rápido aqui, ela soube da fama de Salomão e ela foi até Jerusalém para pôr à prova Salomão, com perguntas difíceis. Isso está lá no capítulo 9 até o capítulo 12. Um personagem também que é principal, que norteia esse livro também, Roboão. Quem foi Roboão? Filho perverso de Salomão. Ele se tornou o próximo rei de Israel e foi aí que houve a divisão do reino norte e reino do sul, tá bom? Então, capítulo 9 até o capítulo 13 fala um pouquinho sobre a história de Roboão. Asa também foi um rei de Judá e ele tentou, gente, realizar os propósitos. Depois a gente vai falar um pouquinho com mais calma com cada um deles, de forma bem mais rápida. Eu tô dando só um panorama aqui dos principais. E ele, como rei, ele seguiu a Deus, só que ele fez várias escolhas ruins. Você vai encontrar no capítulo 17 ao capítulo 22 a história dele, tá? Outro personagem principal aqui também nesse livro, Josafá, sucedeu Asa como rei de Judá e serviu a Deus. Só que, na verdade, quando a gente olha a história dele, ele também fez diversas escolhas que não foram boas, tá? Eu aqui só confundi, ó. Asa, ele serviu a Deus, mas ele foi muito corrupto, tá? Jeorão, Fábio vai falar depois melhor dele. Jeorão foi um filho perverso de Josafá, sucedeu como rei de Judá, mas ele fomentou a idolatria, gente. E ainda por cima matou seus 5 irmãos. Misericórdia, né? Jesus. Uzias, também chamado de Azarias, sucedeu seu pai, Amazias, e seguiu a Deus em geral, só que manteve um comportamento arrogante. A gente vê também aí Acais como um personagem principal, sucedeu também seu pai Jotão, conduziu o povo à adoração a Baal e a outras práticas que incluíam inclusive sacrifícios de criança. Outro personagem principal, Ezequias, sucedeu seu pai Acais,
Como rei de Judá, ele foi obediente a Deus, ele restaurou o templo, incitou uma reforma religiosa no meio do povo, que haja mais Ezequias no nosso tempo, né? Em nome de Jesus. Manassés foi o seu pai, Ezequias, reinou como Judá, só que Manassés ele fez aquilo que era mal, enquanto o seu pai fez aquilo que era bom, agradou o Senhor, ele fez aquilo que era mal, e só no fim do seu reinado que ele se arrependeu. E Josias, que eu gosto muito da história de Josias, sucedeu o seu pai Amon como rei de Judá, e ele também encontrou o livro da lei que estava perdido. Você vai encontrar a história dele lá no capítulo 33. Então, esse aí são os principais personagens desse livro de 2 Crônicas. É bem legal, gente. Quer falar sobre os tópicos? Tem os tópicos aí. 2 Crônicas do 1 ao 9 fala sobre o reinado de Salomão. 2 Crônicas do 10 ao 36, nós vamos desenvolver isso aí, tá? Monarquia dividida, Reino do Sul e Reino dos sucessores de Salomão, tá? Que é uma dinastia davídica, como foi dito aqui. Esse livro de 2 Crônicas foca muito na parte dos reis de Judá, tá? Nós vamos falar um pouquinho acerca de alguns aí. E a curiosidade para a gente poder entrar no resumo mesmo do livro. Champlin, por exemplo, acrescenta uma informação interessante. Ele diz que em 2 Crônicas 18, 28, chegamos à marca da metade do Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis 1 a 2 Crônicas 18, 28, a 11.574 versículos, sendo essa a metade do total de 23.148 versículos do Antigo Testamento. Então, 2 Crônicas, basicamente, é praticamente a metade da Bíblia Sagrada, se for contar versículo a versículo. Só do Antigo Testamento. Só do Antigo Testamento, tá? Perdão, gente, do Antigo Testamento. Então, vamos começar agora. Resumo geral do livro de Crônicas. Bem, esses 2 livros, eles são mais do que uma mera repetição da história. Já falamos sobre isso aqui. O fato é que esse livro, tanto o 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, eles foram direcionados ao povo no exílio, explicando o porquê da monarquia fracassaram. Só que esse livro aqui de 2 Crônicas, eles foram direcionados ao povo agora que voltou do exílio, mostrando que Deus ainda tinha um propósito para com eles. Então, em resumo aqui, é mostrar para o povo as promessas de Deus, os propósitos de Deus a respeito da terra prometida, da nação, da linhagem de Davi, dos sacerdotes, do levita, do templo, da adoração. Mesmo com todo o pecado, mesmo eles sendo levados para o cativeiro da Babilônia, tudo isso, todo esse tempo difícil que eles enfrentaram, era para lembrar a herança espiritual, que eles precisariam continuar sendo fiéis a Deus, porque existia uma promessa, e existe uma promessa ainda, sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Então, esse livro de 2 Crônicas, ele é formado por 2 partes, já falamos aqui. A primeira, falando basicamente de Salomão, e depois da sua morte, a gente vê a dinastia, né? Uma sequência de reis. Uma sequência de reis, exatamente. Bem, agora podemos começar a falar de Salomão. Vamos lá, onde é que estamos aí? Salomão. Vamos lá, gente. Salomão havia recebido do seu pai Davi o encargo de executar esse projeto de edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor. Era o templo, né? 1 Crônicas 28, verso 2. Assim o havia disposto o próprio Deus. Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos. 1 Crônicas 28, verso 6. Esse cronista aí, gente, ele vê em Davi o verdadeiro fundador do templo. A gente sabe que Davi não pôde colocar as mãos para poder construir o templo por conta que as suas mãos eram manchadas de sangue por conta das guerras que ele tinha pelejado em favor do povo de Israel, né? E o que acontece então, gente? Mesmo assim, o cronista deixa claro que Davi é o idealizador, o fundador do templo e do seu cerimonial, porquanto foi Davi quem delega a Salomão todas as responsabilidades, entregando os planos para a construção do santuário único, onde um dia o povo de Israel havia de adorar a Deus, tá? Então, Davi tem a ideia, está no coração dele, só que quem executa é Salomão. Quem executa é Salomão, ok? Na sua maior parte, a história de Salomão, o rei sábio entre os sábios, gira em torno da construção do templo. E o cronista inclui a oração proferida pelo rei na cerimônia solene de dedicação e a resposta de Deus às suas súplicas.
Outros monarcas, depois de Salomão, também estiveram relacionados com os cuidados do templo e do culto, assim como importantes reformas religiosas que seguiram alguns períodos da apostasia do povo, tá bom? Desses reis, dá testemunho segundo Crônicas, Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Vai falar um pouquinho sobre Salomão ainda um pouco, né? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Salomão, olha o que acontece com Salomão. Tem algumas coisas anotadinhas aqui que eu quero falar para você aqui rápido, tá? Vou precisar do telefone. Segundo Crônicas 1, Salomão inicia seu reinado pedindo a Deus sabedoria e recebe a resposta positiva de Deus na mesma noite. Em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 1 até o capítulo 5, verso 1, Salomão inicia a construção do templo, ok? Está dizendo lá em 2 Crônicas 3, 2 que ele inicia a construção, segundo mês, no dia segundo no quarto ano do seu reinado, tá? Salomão inaugura o templo no 7º mês, tá? Em 2 Crônicas 5, 3, etc. Tem 8 dias de festa para isso. E no 11º ano do reinado de Salomão, ocorre toda essa festa, essa finalização daquilo que ele constrói, correto? Tem um local em Jerusalém, no Monte Moriá, lá onde haveria o sacrifício de Abraão para com Isaac, que não houve, o carneiro foi sacrificado no lugar de Isaac naquele momento, tá? Existiu também uma mão de obra, 80 mil homens para cortar pedras nas montanhas. Gente, 80 mil homens é muita gente. É muita gente. 70 mil homens para transportar as pedras. Tudo é segundo Crônicas 2,17, tá? E 3.700 supervisores. Em 2 Crônicas 2:17 fala sobre isso. Um rei chamado Irão providencia madeira e envia a Irão Abiú para poder executar artes em metal. Em troca, Salomão providencia alimento para todo o palácio de Irão. É uma troca que existe ali. Foi enviado madeira de ótima qualidade para que Salomão pudesse edificar a casa do Senhor. Gente, eles só colocaram coisas boas ali. Eles não colocaram coisa de segunda mão para poder fazer coisa boa para Deus, tá? Foram coisas de extrema excelência, tá? Resumindo aí, gente, o templo foi feito de pedra, forrado com madeira e coberto de ouro, segundo Crônicas 3:5. 2 querubins no Santo dos Santos, 4 vezes maiores que os primeiros que estão lá em Êxodo, capítulo 37, versos 6 ao 8. Olha só, gente, um altar e um mar de bronze, que era uma espécie de pia do lavatório para poder os sacerdotes lavarem suas mãos ali, né? 10 pias, 10 castiçais de ouro, 10 mesas, ok? Cadeira, pá, bacia, vaso, acendedor de ouro finíssimo, garfo, taça, incensário, 2 colunas. Segundo Crônicas 5 diz que a arca é levada de Sião para o templo. Na arca só havia as 2 tábuas dos 10 mandamentos, tá bom? Deixa eu te falar algumas coisas aqui rapidamente importantes aqui, gente. Mesmo com Deus sabendo, ele pergunta para Salomão aquilo que Salomão queria. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 1. Deus aparece para Salomão no verso 7, tá? À noite, perguntando, dizendo para Salomão assim, foi uma pergunta, pede-me o que queres que eu te dê. Deus aparece para Salomão e pergunta para ele, né? Salomão, ele só pede a Deus sabedoria e conhecimento no versículo 10, para que ele pudesse julgar com retidão o povo. Tá? E Deus agora diz para Salomão que o desejo do coração de Salomão foi tão agradável ao coração de Deus que ele não tinha pedido riqueza, bens e honra, nem a morte dos que aborreciam Salomão, inimigos, né? Nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Ele deu sabedoria, conhecimento a Salomão, e ainda acrescentou outras coisas a Salomão. Eu quero deixar rapidinho para a gente aqui, de forma muito rápida, que mesmo com Deus sabendo, ele nos faz expressar o que temos no nosso coração. Por que eu estou dizendo isso para vocês aqui nessa live? Porque humildade ou ganância são reveladas nas oportunidades que Deus nos dá. Meu Deus, isso é forte. Vou falar de novo. Humildade ou ganância são revelados nas oportunidades que Deus nos dá. Salomão, pede o que você quiser. Ah, se fosse um de nós, hein? Meu Deus.
muitos de nós não pediríamos sabedoria, tão pouco conhecimento a Deus. Salomão já era sábio, já dava traços de sabedoria, porque ele pede somente sabedoria e conhecimento a Deus. Qual tem sido nossos pedidos, né? Quais têm sido os nossos pedidos? Olha que interessante, gente. Deus deu a oportunidade de Salomão pedir aquilo que ele quisesse. Salomão só pediu sabedoria e pediu conhecimento. E por ele ter pedido isso, Deus acrescentou mais coisas à vida de Salomão. a importância da gente saber pedir, né? Então, pedir o certo. Pedir segundo o coração de Deus. Na oportunidade que Deus lhe dá, o que você tem pedido para ele? Meu Deus. Então, glória a Deus aí, gente. Foi embora. Vamos lá, vamos prosseguir lá. Vamos. É forte. Vai Quer você continuar agora falando um pouquinho, dele? Não, vai você um pouquinho. Então, para finalizar aqui, Salomão, quando a gente termina aí o livro de 2 Crônicas, capítulo 8 e 9, a gente vai ver que ele edificou o templo. Seu palácio também, em 20 anos, ele... Outra coisa rapidinho aí. Olha o que acontece com esse homem chamado Salomão, gente. O Bruno ventou. Lá no capítulo 5, depois de Salomão ter colocado diversas, com a edificação do templo, diversas utensílios, pedra da melhor qualidade, madeira da melhor qualidade, tudo banhado a ouro, tudo regado a muito ouro, Salomão agora traz para o templo a Arca da Aliança, que simbolizava para o povo hebreu a presença de Deus, né? Porque não adianta ter tudo de bom e do melhor se não tiver a presença de Deus. Aleluia. Glória não adianta a Deus. ter tudo do bom e do melhor. Ele colocou tudo do bom e do melhor. Gente, se você parar para ler, você vai cair duro para trás. Capítulo 5. No capítulo 5. No capítulo 2, por exemplo, a Bíblia diz que ele deu aos servos cortadores de madeira. Olha só o que ele ofertou para aquelas pessoas: 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Isso aí são medidas de peso, medidas de litro, para aquelas pessoas que trabalharam também nessa obra. E coisas assim, extremamente exponenciais, coisas assim com muita fartura, que eu quero dizer para vocês, muita fartura. Então, Salomão, além de edificar o templo, as pessoas que trabalharam para Salomão também abençoou essas pessoas. Só que não adiantava ter tudo do bom e do melhor se não tivesse a presença de Deus. Então, o que ele fez? Para poder fechar com chave de ouro, bota a Arca da Aliança aí dentro. Porque não adianta a gente poder fazer o melhor, colocar tudo do bom e do melhor, ter a nossa geladeira com fartura, se nós não tivermos a presença de Deus. Se a gente não tiver a presença de Deus, você pode ter o que for, o melhor carro, a melhor casa, a empresa que dá mais lucro, você pode ser o camarada que mais abençoa pessoas. Se não tiver a presença de Deus, desculpa, não adianta absolutamente nada. A gente não está falando que você não tem que buscar essas coisas, não. Não está falando que você não tem que trabalhar, não é isso não, gente. Mas não adianta você ter isso tudo, ter tanto ouro, ter tanto bens, ter tantas coisas, se você não tem a presença de Deus. A presença de Deus é fundamental e essencial. Vamos lá? Prossegue aí. Enfim, encheu, né, o templo, a casa, né? Você vai falar sobre isso ou a gente pode partir para outra? Não, a casa o templo encheu o seu telefone, porque eu tenho algumas anotações aqui. Vamos lá. Vai falando aí. Não, então agora posso passar para outro ou você vai falar de Salomão ainda? Quer que eu fale? Quem quer que ele fale ainda sobre Salomão, bota eu. Aqui é assim, gente, ao vivo. Então, deixa eu falar uma coisa rapidinho sobre esse homem chamado Salomão. Que Salomão, ela falou de 2 Crônicas 7,14, né? É muito importante a gente deixar claro aqui que Salomão fez uma oração, tá? Salomão fez uma oração. E essa oração que Salomão faz, estou catando aqui, que o telefone estava com ela, 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra, correto? Isso mesmo. O que ele está dando a receita de uma vitória aqui? Qual é a receita da vitória? Arrependimento. Tá? A receita da vitória que Salomão está dando
é arrependimento. Posso falar uma frase que eu anotei aqui em relação a isso? Pode. Arrependimento traz intervenção. Arrependimento traz intervenção. Traz intervenção divina. Arrependimento traz intervenção divina. Quer que Deus te dê vitória? Se arrependa e se humilhe diante dele. Se o meu povo se arrepender e se humilhar... Vamos lá, lê o versículo novo pra gente aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo é de quem, né? Se humilhar, que o povo somos nós, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Se arrepender, tá vendo? Arrependo dos seus maus caminhos. Tem humilhação e arrependimento. O problema é que tem gente querendo se humilhar diante do homem, mas não se humilha diante de Deus. Meu Deus. Aí tem um se aqui, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem um então aqui. Só vai acontecer a Deus ouvir, perdoar e sarar se houver arrependimento. Então guarde uma palavra para o seu coração: guerras são vencidas se humilhando. Não sei quais são as guerras que você precisam ser vencidas, seja na sua casa, no seu trabalho, mas guerras são vencidas se humilhando. Arrependimento traz intervenção. Glória a Deus. A Brenda aí falando com a gente. Brenda, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Olha, essa live é diferente da de manhã. De manhã é um devocional. Agora a gente... É mais curtinho, de manhã. De manhã é menorzinho. E aqui a gente está falando sobre um panorama bíblico. O que é isso, Karina? A gente fala sobre o livro. Então hoje a gente está falando sobre o livro de 2 Crônicas, está falando quem foi o autor, quem escreveu, qual é o cenário político, histórico. Estamos falando exatamente disso, tá? Seja muito bem-vinda, fiquei muito feliz em você estar aqui. Que Deus te abençoe. Um beijo pro seu coração e fica com a gente aí, tá bom? Isso aí. Vamos lá, gente. Escreve aí. Guerras se vencem humilhando. Guerras são vencidas se humilhando. Escreve aí. Escreve aí pra gente. Interage com a gente aí, Guerras gente. Guerras são vencidas se humilhando. Escreve Arrependimento aí. Traz intervenção. Quer que Deus intervenha na sua vida, no seu ministério, no seu chamado? Aonde que precisa de uma intervenção de Deus? Arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Gente, primeiro se humilha, para depois você ora. E buscar a minha face. A gente falou de manhã, lembra a frase que falou de manhã de falar com Deus? Lembra qual foi a frase? Para você, a tua resposta está no caminho da volta. Para Jesus, já aconteceu quando você falou com ele. Glória a Deus. Escrevi aí, ó. Guerras são vencidas se humilhando. Vamos lá, vamos prosseguir, porque a hora é cruel pra gente hoje aqui. Depois, quando Salomão morre, quem assume o reinado é o seu filho Roboão. 2 Crônicas, capítulo 10 ao 12, tá a história dele, tá? Roboão, ele perde 10 tribos. Até anotei alguma coisa sobre o Roboão aqui, tá? Ele perde 10 tribos, eram 12 tribos, né? E as 10 tribos de Israel para Jeroboão primeiro. E um detalhe, gente, que Roboão reinou sobre Judá e Benjamim. E algumas mudanças aconteceram. Os levitas espalhados pelas 10 tribos foram expulsos por Jeroboão. Eles passaram a morar em Judá e Jerusalém. As pessoas tementes ao Senhor das 10 tribos continuaram a ir a Jerusalém para servirem ao Senhor. Depois de 3 anos se afastaram de Deus. Roboão realizou os seguintes feitos. Casou com 18 mulheres. Olha como é que Roboão fazia. Misericórdia. Tomou 60 concubinas. Gerou 28 filhos e 60 filhas. Edificou cidades em Judá e em Benjamim para se tornarem fortalezas. Armou essas cidades. Fez armazéns para estocar alimentos. Quando se afastou do Senhor, egípcios, líbios, suquitas e etíopes tomaram as cidades fortes em Judá. Depois da palavra do profeta Semaías, ele e o povo se humilharam. Então o Senhor prometeu não destruí-los. Roboão reinou por 17 anos, mas não foi fiel ao Senhor. Vou te falar uma coisa sobre o Roboão aqui muito séria, tá? Roboão, lá no capítulo 10, versículo 6, diz assim, ó: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais quem se responde a este povo? E eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo e lhe agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens lhe haviam crescido com ele disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Resumindo aqui, gente, ele toma conselho com duas classes de pessoas:
os mais velhos, os anciãos, que disseram, olha, alivia um pouco a carga do povo, que o povo vai ficar na tua mão. Só que ele foi tomar conselho com os mais novos que cresceram com ele. E os mais novos disseram assim, não faz isso não. Pesa mais ainda sobre o povo. Faz pior do que o teu pai fazia. E aí rachou o povo, rachou Israel por conta disso. 10 tribos para um lado com Jeroboão primeiro e 2 tribos do outro lado com o próprio Roboão. Rapidinho aqui, com quem você anda tomando conselhos? Meu Deus! E outra coisa, conselhos maldados podem acarretar numa divisão. Tome muito cuidado. É forte, hein? Isso aí é um pouquinho de Roboão. Quer saber um pouquinho mais, gente? Livro de 2 Crônicas, tá bom? Vamos lá. Abias. Aí você vai ver a história de Abias no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Abias começou a reinar no 18º ano do reinado de Jeroboão. 4 anos depois de Jeroboão, ele foi ferido por Deus e morreu. E houve uma grande guerra entre Abias e Jeroboão. Então, só para vocês entenderem aqui, essa guerra aqui, presta atenção, Jeroboão, ele ficou lá nas 10 tribos, né? Jeroboão. Então tá tendo uma guerra, era Israel unido, imagina, né? 12 tribos, agora eles se dividiram, 10 de um lado e 2 do outro. Agora esse rei aqui, Abias aqui, quando começou a reinar, estava separado agora, o reino estava dividido. Teve uma guerra entre eles. Podemos dizer que foi guerra de irmãos. Judá saiu com 4.000 guerreiros escolhidos ali. E Israel com 800.000 guerreiros também escolhidos. Então agora Israel, o reino do norte, começa a atacar agora quem? Judá, seu irmão. Só que existe o quê? Existe o Senhor. Na frente ali, existiam os sacerdotes que estavam tocando a buzina, os guerreiros estavam clamando, o povo de Judá estavam tementes a Deus. E aí Deus ouviu o clamor de Judá. E aí 5.000 desses guerreiros escolhidos ali por Israel, gente, eles botaram 800.000, o dobro do que Judá tinha. Só que 5.000 foram mortos. Olha que coisa linda, né? Deus deu vitória aí por conta da fidelidade desse rei, por conta da fidelidade de Abias. Mas Abias também, ele teve 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. Então a gente vai conhecendo um pouquinho da história de cada um. Vamos falar sobre Asa agora? Vamos lá. Asa, capítulo 14. Capítulo 14 e 16 vai falar exatamente sobre o rei de Asa. O rei Asa. Rei Asa. Segundo Crônicas 14 a 16. Asa foi um bom rei que serviu a Deus, combateu a idolatria e convocou o povo a servir ao Senhor. Ele até tirou a sua mãe do trono e destituiu os deuses dela, ou destruiu, melhor dizendo, os deuses dela, tá? Esse rei chamado Asa fez isso, tá lá em 2 Crônicas capítulo 15, verso 16, tá? O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, olha só o que ele fez, hein? Da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. A mãe desse homem por nome Asa, desse rei por nome Asa, tinha construído uma imagem a uma deusa chamada Azerá, que era uma deusa que ficava nos bosques, ficava nos altos, nos outeiros, que era uma deusa também considerada deusa da fertilidade. Então, Asa, ele foi mais fiel a Deus do que até a sua própria mãe, gente. Olha que interessante isso aí, hein? A ponto de destituí-la. Destituí-la de rainha-mãe, do cargo de rainha-mãe. O que eu quero deixar para você aqui é que Asa não fez a obra por familiaridade. Meu Deus! Agora pegou, hein? Você tá indo aí? Asa não fez a obra por familiaridade. Tome muito cuidado, tá? Porque em alguns casos, a gente às vezes não quer falar alguma coisa, fazer alguma coisa para um familiar nosso, e a gente acaba botando a nossa vontade, dando mais crédito a uma pessoa que está próxima da gente do que ao próprio Deus. Salvação é individual. Pois é. E ele não deixou ser corrompido porque a sua mãe ali estava servindo a outros deuses. E não sou eu que estou falando, quem está falando é a Bíblia, para que depois alguém não queira me falar de mim aí, não, da gente não. Olha lá, o Bruno colocou nepotismo gospel, não, hein? Exatamente, Isso aí. Exatamente, Bruno, viu? Segundo Crônicas, nepotismo espiritual.
Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Tá na Bíblia, não sou eu que tô falando, tá na Bíblia. Imagina, né, a posição dele, né? Porque é sua mãe, né? É sua mãe. E tem gente com medo. Ah, mas é porque é minha mãe, é da minha família. Gente, é meu filho. Ai, meu filho. Gente, o que é... As coisas têm que ser certas. E sabe o que me causa mais medo? É que lá naquele grande dia, Deus vai cobrar isso, tá? Vai cobrar isso de algumas pessoas que não querem, se omitem em falar a verdade para filho, para mãe, para pai, enfim, para esposa, para esposo. Não importa, se eu estou com a minha esposa aqui, a gente não pode omitir de falar a verdade, seja lá para quem for, gente. Dói. Dói, vai doer na gente, doer. dói, mas lá na frente vai ser melhor. Tu vai falar assim, valeu a pena ter falado a verdade, porque Deus não vai me cobrar isso depois, não. Fala mais alguma coisa sobre ele? Não, vamos em frente. Então vamos lá, Josafá agora. Quem foi Josafá? Lembrando que Asa morreu, tá? Rapidinho, a Bíblia diz que Asa morreu no capítulo 16. Ficou doente. Ele ficou doente dos pés. Dos 2 pés. Não se sabe que doença era essa, algum tipo de enfermidade, tá? Que Asa teve nos pés e ele acabou morrendo. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Ele reinou 41 anos, um tempo expressivo, tá? De reinado, viu? Tá? E sepultaram no sepulcro que mandaram abrir para si na casa de Davi. Colocaram ele no leito, botaram um perfume, botaram especiarias, né? E fizeram também uma queima. Não queimaram ele, não foi uma incineração corporal dele, não. Foi uma espécie de queima para poder celebrar que ele tinha, de fato, morrido nos caminhos do Senhor. Você vê que por conta do temor que ele teve ao Senhor, ele teve uma duração de tempo, de reinado grande. Você vai ver que quando eles não eram fiéis ao Senhor, a duração do reinado era bem menor, né? Então, Deus, ele abençoa os que estão sobre a obediência, tá? Então, obediência gera bênção. Josafá, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 17, vai falar um pouquinho da história desse rei Josafá, que andou nos mandamentos de Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas 17, versículo 4, fala sobre isso. Inclusive, gente, ele montou uma escola bíblica, liderada aí pelos príncipes, pelos levitas, e ensinavam a lei do Senhor, tá? Onde isso, Karine? 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 7 ao 9. Fala exatamente isso. Josafá também edificou fortalezas, cidades, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 12. Realizou muitas obras bélicas. Para você ter noção, gente, Josafá, ele tinha... 1 milhão que fala, 1.160.000 soldados. É muita coisa. É muita gente, gente. Poderoso. Pare e pensa num exército com 1.160.000 soldados a seu serviço. 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 13 ao 19, fala isso. Ele estabeleceu também juízes e levitas para julgar retamente ali o povo, para ajudar ali na sua liderança. 2 Crônicas 19, do versículo 5 ao 11. Ele também, aí ele fez algo que não foi muito bom, né? Ele se aliançou ali com Acabe, né? Ele se aliou com Acabe. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho sobre Josafá aqui. Lá em 2 Crônicas 17, a Bíblia diz para nós, 17, verso 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Josafá, ele, além de fortificar Judá contra outros inimigos, mais precisamente Israel, depois ele fez aliança, aí, que a gente vai falar sobre isso depois, ele tinha uma estratégia religiosa. Ele mandou o povo dele percorrer Judá e suas cidades com o livro da lei em mãos, ensinando o povo. Josafá tinha uma estratégia, gente, colocar o povo para trabalhar na obra. Olha a estratégia de Josafá, tá? Eles tinham disposição para poder sair e pregar a palavra. Disposição para poder sair e pregar a palavra. Disposição para poder sair e pregar a palavra, tá? Guarda isso aí, que isso aqui é muito importante, gente. O avivamento era isso. O povo tinha disposição para poder sair e pregar a palavra. Vai. Bem, e aí ele agora se aliou com Acabe e com o filho de Acabe também, né? Acasias. Isso está lá em 2 Crônicas 20, do versículo 35 ao versículo 37. E por conta disso, fez aliança errada, porque Acabe não fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Pela aliança que ele fez, aí ele foi repreendido por Deus. A gente vê isso 2 Crônicas 19 até o capítulo 20, tá?
Ele também venceu com louvor uma grande guerra contra o exército dos Moabitas, Amonitas e dos Sírios. A gente vê isso também no 2 Crônicas, capítulo 20. Então, basicamente, quer falar mais alguma coisa sobre ele? Não. Tem algumas anotações aqui, vamos partir por conta da hora. Georão. Quer falar sobre Georão? Esse rei chamado Georão aí, gente, 2 Crônicas 21, né? 2 Crônicas 21, tem um texto aqui dele pesado, mas vamos falar. Ele era filho primogênito de Josafá, primeiro filho de Josafá, casado com a filha de Acabe, matou todos os seus irmãos e alguns príncipes de Israel. Ele enfrenta 2 revoltas, a dos Edomitas e de Líbna. Ele corrompeu o povo e por isso o profeta Elias lhe enviou por escrito a palavra de Deus, na qual dizia que as mulheres e os filhos de Georão morreriam e ele morreria de uma má enfermidade. Na batalha contra os filisteus e arábios, a profecia se cumpriu e somente o filho caçula do rei sobreviveu, Jeoacás, e o Senhor feriu Georão com a enfermidade de que morreu. A Bíblia registra que ele reinou por 8 anos e morreu. É isso que eu quero deixar, gente. É forte. 2 Crônicas 21, 20. Era ele da idade de 32 anos. Aqui está grifado na minha Bíblia há anos, tá? Começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Meu Deus. Gente, essa expressão aqui, sepultaram Georão sem deixar saudades, eu fico imaginando uma pessoa no enterro. A pessoa está no enterro de alguém, né? No caso de Georão, no sepultamento de Georão, né? Enquanto algumas pessoas choram, porque sempre alguém vai chorar pela perda de outra pessoa, alguém está pensando assim, já foi tarde. Alguém está pensando assim, ainda bem que foi. A pergunta que não quer calar para a gente aqui nessa live é a seguinte: que tipo de legado você tem deixado nas pessoas? Será que na sua morte as pessoas vão sentir sua falta ou nem vão sentir saudade de você? Qual é a diferença? Olha só, gente, tempo, né? E se foi sem deixar saudade? Sem deixar saudade? Tinha gente dando graças a Deus ali com o perdão da palavra, porque Georão tinha morrido. Meu Deus! Você para imaginar o comportamento desse homem, as diretrizes que esse homem tinha, o tipo de fala que esse homem tinha, o tipo de governo que esse homem tinha. Ele matou todos os seus irmãos. Matou os irmãos, gente. Matou os irmãos, gente. Misericórdia, né? É pra gente pensar. Escreve aí. Que tipo de legado eu tenho deixado nas pessoas? Escreve aí. E é uma pergunta, tá? Que o seu ano de 2024 não seja assim, né? Que tipo de legado eu tenho deixado nas pessoas? Você possa pensar nisso, meditar, que o seu ano de 2024 você venha deixar um legado aonde você colocar os seus pés. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Só o irmão João tá dizendo que tá aqui. Ah, ele não tá conseguindo comentar. Tá bom. Vamos lá, gente. Joãozinho, meu amigo. Glória a Jesus. Vamos lá, gente. Acasias? Podemos partir? Vai falar alguma coisa sobre eles? Não, pode falar. Anota aí a frase aí, gente. A Brenda já colocou. Que tipo de legado eu tenho deixado nas pessoas? Que tipo de legado? Então pensa aí, gente. Você vai deixar saudade ou não? Acasias. Se você ler lá o livro de 2 Crônicas, você vai ver que Acasias reina e é morto por Jeú. Rapidinho. Pode falar. Herança é aquilo que nós deixamos para pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Tem muita gente deixando só herança, né? Dinheiro acaba, gente. É isso aí. Vamos lá. Acasias reina e é morto por Jeú. Isso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Você vai ver a história sobre esse rei, tá? Bem, o texto traz 42 anos de idade, o início do reinado de Acasias. Entretanto, lá no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 26, traz 22 anos, que é a idade correta, visto que o pai de Acasias morreu aos 40 anos, isso está em 2 Crônicas 21, 20. Então, Acasias reinou 1 ano em Judá e tinha como conselheira a sua mãe Atalia.
que é filha de Acabe. Essa mulher é terrível. E se aliou com o filho de Acabe, Jorão, e foi ferido na guerra contra a Síria. Numa visita a Jorão, Jeú, que havia recebido a ordem divina para destruir a casa de Acabe, matou também Acazia e seus sobrinhos. Karine, eu quero saber mais sobre a história de Acasias, sobre a história de Atalia. Eu tenho live sobre essa história. Eu não tenho como ficar falando aqui, gente, por conta do tempo, do horário. Eu quero saber um pouquinho mais sobre Atalia. Tem live aí, só você procurar Atalia. Aí no Instagram, tá bom? Também no YouTube, tá? Tem live aí. Então vambora. Atalia, que foi o próximo rei, né? Atalia era filha de Acabe com Jezabel, você tem noção? Olha o sangue dessa mulher quem era. Meu Deus. Jezabel foi uma mulher considerada uma das piores pessoas que a Bíblia aponta para nós, tá? E Acabe foi o pior rei que Israel já teve, ou um dos piores reis que Israel já teve, tá? E Atalia era filha deles. Ela matou toda a linhagem do seu trono, gente. Entendeu? Toda a linhagem ela matou, exceto Joás, que foi escondido, eu conto isso tudo na live, foi escondido pela sua tia Jeoseba. Então, ela só não conseguiu matar uma pessoa, até porque existia uma promessa, existia uma dinastia, a dinastia davídica, que viria o quê? O Messias, o Salvador, então não tinha como, né? Então, Deus não permite, não. Então, essa tia Jeoseba escondeu Joás. História muito bonita. Muito bonita a história. E aí, por conta disso, gente, ela matou todo mundo da família. Todo mundo da família, para não haver sucessão no trono. Só que Joás foi escondido pela sua tia. Ele reinou aí, ela reinou, no caso, a Atalia reinou por 7 anos. E aí, quando Joás foi revelado, né, quando mostraram Joás, ela foi morta. Ela foi morta à espada. Mas aí, se você quiser mais informações, vai lá ver a live. Importante. Joás, vamos falar sobre Joás. Vamos lá, gente. Joás, 2 Crônicas 23 ao 24. Tá aberto na minha frente aqui já. Era um bebê quando foi escondido no templo, porque ela acabou de falar aqui, para não ser morto pela sua própria avó, que era Atalia. Ficou morando no templo aos cuidados de Joiada, que era uma pessoa que estava ali no templo. E aos 7 anos foi ungido rei e reinou por 40 anos. Obviamente ele teve uma. Né? Mas ele teve, obviamente, ele foi. Assessorado. Ele foi assessorado ali para poder. Uma pessoa com 7 anos, uma criança com 7 anos, não tem condições de governar um reino como Judá, né? Joás reformou o templo, conseguiu arrecadar dinheiro em abundância que deu para fazer toda a obra e ainda sobrou. Era um empreendedor, hein? Enquanto o sacerdote Joiada era vivo, serviu ao Senhor, mas depois que o sacerdote morreu, com 130 anos, o rei e o povo se afastaram de Deus. 130 anos, é isso mesmo, tá certo? Isso aí, tá? É isso mesmo, né? 130 anos. Vou te falar o versículo, mas continua aí que eu vou procurar aqui. Isso aí. Quando o filho de Joiada, o sacerdote Zacarias, foi usado pelo Espírito de Deus para repreendê-los, eles o apedrejaram entre o templo e o altar, entre o pórtico e o altar, né? Em Lucas 11:51, Jesus alerta sobre a justiça divina pelas mortes dos inocentes, Abel e Zacarias. Deus levantou a Síria para executar juízos contra Joás, que ficou enfermo, e 2 conspiradores o mataram no leito de enfermidade, Zabade e Josadabe. Passa aí pra gente. Tá. O que eu acho interessante nessa história aí de Joás é que ele foi ungido e ele reformou tudo. Ele conseguiu arrecadar dinheiro. Enquanto ele estava sendo assessorado pelo sacerdote Joiada, ele seguiu ao Senhor. Então, olha a importância, mesmo com a sua mãe, com a sua família, não sendo bons, não fazendo aquilo que era bom, reto aos olhos do Senhor, ele conseguiu não se corromper. Ele aprendeu o que era certo, né? Eu achei isso muito interessante. Achei aqui, ó. 2 Crônicas 24:15. Envelheceu Joiada e morreu farta de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. A idade dele foi avançada, hein, gente? Olha que interessante. Depois de muito tempo, do tempo do Gênesis e do tempo pós-Gênesis, onde as pessoas já tinham uma idade avançada, eu não tinha percebido isso. Esse homem chamado Joiada morreu com 130 anos. É uma longevidade interessante, hein? Interessante. Vai, Amazias. Amazias, 2 Crônicas 25, fala sobre ele. Tá acabando, hein? Tá acabando. Começou a reinar aos 25 anos de idade, no início foi fiel ao Senhor. Ele mata os conspiradores e assassinos de seu pai Zadab e Josabade na guerra contra Seir. Amazias juntou 300.000 escolhidos de Judá e Benjamim e contratou 100.000 varões valentes de Israel, da tribo de Efraim,
por 100 talentos de prata para cada, mas Deus enviou um profeta com a mensagem de dispensar os efraimitas. Dispensados, os efraimitas se enfureceram contra Judá, atacou algumas cidades, matou 3.000 pessoas e levou grandes despojos. Na volta vitoriosa de Amazias, ele trouxe os deuses de Seir e passou a adorá-los. Olha que terrível, hein, gente? O povo também, eles... Gente, alguns reis de Judá não aprenderam com a queda dos reis de Israel. Essa é a grande verdade, o reino do norte, tá? O profeta tornou a ele, mas dessa vez ele não deu ouvidos. Amazias provocou a Joás, rei de Israel, foi preso e 15 anos mais tarde foi assassinado. Vamos lá, estamos acabando aqui, podemos ir pro próximo? Então assim, gente, você tá vendo que o livro de Segundo Crônicas trata exatamente de toda a dinastia, de todos os reis de Judá, tá? Uzias, tá lá em 2 Crônicas, capítulo 26, ele começou a reinar aos seus 16 anos, então você vê um morrendo, o outro assumindo, sempre assim. E no início do reinado ele foi fiel ao Senhor, mas depois que ele se fortaleceu no trono, ele se corrompeu. Tanto que Uzias, ele venceu os filisteus, ele venceu os arábios, os meunitas, é assim que se fala, amor? Amonitas, ele edificou e fortaleceu Jerusalém, Judá, ele ampliou a agricultura, ele formou um exército muito forte, ele construiu muitos escudos, armas, capacetes para o seu exército. A fama dele foi muito grande, chegou a muitos lugares. Só que essa exaltação dele, ele cresceu tanto que... Sabe o que ele fez, gente? Ele entrou no templo para queimar incenso. Ele fez uma tarefa que não era a ele. Ele era rei. Ele fez uma tarefa de sacerdote e de levita. E por causa disso, na mesma hora, ele ficou leproso. E ele teve que se abdicar do trono. E aí ele passou a morar numa casa separada, longe do seu filho, longe da sua família, de todo mundo, né? A exaltação. Ele não soube lidar com a exaltação, né? Com o crescimento. Uzias, apesar de ser o cara, morreu leproso. Meu Deus, tá? Cuidado, né? Deus estava investindo em Uzias, só que Uzias parou de investir em relacionamento com Deus. Porque tem muita gente que Deus está investindo nela, mas ela não investe em relacionamento com ele. Meu Deus, olha aí. Essa é forte, hein? A Brenda colocou, meu Deus, misericórdia, isso é forte, hein? Tem muita gente investindo, Deus investindo na pessoa, mas ela não está investindo nela. Escreve assim aí, Deus ainda investe em intimidade. Deus ainda investe em intimidade. A falta de gratidão leva ao orgulho, tá, gente? A falta de gratidão leva a pessoa ao orgulho. Gente, Deus estava abençoando tanto ele, prosperou tanto, fez tantas coisas ele, mas a falta de gratidão levou ele ao orgulho, à soberba. É forte. E aí, por isso, foi atacado de lepra, né? Então, tem algumas doenças aí, enfermidades, que é por conta da tua falta de gratidão a Deus, tua falta de intimidade. O Bruno colocou ali, intimidade é prioridade. O problema não é crescer, e sim não administrar o crescimento. Lembro dessa, hein, Fábio? O Davi colocou. O David colocou aqui, ó. A falta de gratidão leva a pessoa ao orgulho. Exatamente isso, Brena. Vamos lá? Vamos pro próximo? Quer falar mais alguma coisa sobre Uzias? Não, vamos lá. Tinha umas coisas aqui, mas vamos lá, porque a hora então vamos lá. Jotão, capítulo 27 de 2 Crônicas. Jotão. Isso. Reina e vence os amonitas, né? Ele foi um bom rei, gente. Ele obedeceu a Deus, ele começou a reinar aos seus 25 anos, morreu aos 41, reinou 16 anos em Judá. O seu reinado foi marcado por muitas edificações, tanto desde o templo até os castelos, torres, bosques, enfim. Foi um reino bom. Vamos lá, Acais. 2 Crônicas 28. Gente, estamos correndo. Aqui a gente não está correndo. É um panorama, tá? Não dá para falar tudo, mas o principal... A gente vai ficar o dia todo aqui falando. Por mim eu ficaria, mas a gente não pode, tá? Aqui, ó, a Brenda colocou aqui, ó, meu Deus, me limpa das lepras que não sei nem que existe em mim, Senhor. Deus forte, limpa. Deus limpa. A misericórdia dele é grande. A partir do momento que a gente se humilha, se arrepende e reconhece que precisa de limpeza, o problema é todo que esse homem chamado, esse rei anterior aí que a gente viu aí, que foi Uzias, ele não fez isso. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Esse é o problema, gente. O segredo não está em começar bem. O segredo está em ser constante, tá? Isso é muito importante pra gente. Vamos lá, tomar onde? Acais? Acais. Ele começou a reinar aos 20 anos e morreu aos 36 anos. Reinou por 16 anos, tá? Acais fez imagens a Baalins, que são
pequenos deuses de Baal, pequenas imagens de Baal, queimou incenso a outro deus no vale do filho de Inom, em hebraico que é Geena, lago de fogo, tá? Era uma localidade que existia em Jerusalém. Queimou seus filhos no fogo em sacrifício. Olha só o costume que ele abraçou, tá, gente? Fez sacrifício e queimou incenso em altos e outeiros. Os sírios e mais tarde Israel guerrearam contra Judá e os derrotaram. O exército de Israel levava vários judeus cativos e grande despojo quando Deus enviou um profeta para poder dissuadi-los disso. Eles obedeceram, vestiram os presos e devolveram o despojo, deixando-os voltar para casa. Acais serviu os deuses de Damasco e pediu ajuda da Assíria contra os edomitas e filisteus, mas sofreu grande derrota e muitas pessoas foram levadas cativas. Acais era politeísta, é alguém que serve a mais de um deus, tá? Politeísta é alguém que serve a mais de um deus, mas não servia a Deus. Ele fechou as portas do templo do Senhor e quebrou todos os vasos consagrados. Ao morrer, ele não foi sepultado na sepultura dos reis. Olha que perigo isso aí, gente. Olha que perigo que Acais, olha o que está dizendo lá. Ele quebrou todos os utensílios e fechou as portas da casa de Deus. Pois é. Acais foi desonrado no seu enterro. Tá? Isso aí foi pesado, tá? Não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 27, fala sobre isso. Agora vamos falar sobre Ezequias. Inclusive, estou até meditando para fazer uma mensagem sobre Ezequias. Segundo Crônicas 29 ao 32. Gente, Ezequias foi um reformador. Ô glória, André botou ali uma pausa no trabalho para a palavra de Deus. Isso aí. Vamos lá. Reconhecer seus próprios erros é importante para o crescimento. É verdade. Glória a Jesus. Vamos lá. Ezequias. Ezequias começou a reinar aos seus 25 anos. Ele reinou por 29 anos em Judá e morreu aos 54 anos de idade. E um dos feitos de Ezequias foi destacado aqui nesse livro de 2 Crônicas, que foi a reabertura do templo. Então você vê que Acais fechou as portas da casa de Deus e Ezequias agora ele abre as portas da casa de Deus, né? Ele reabriu o templo. E voltando aí, colocando todo mundo no seu devido lugar, os levitas, os sacerdotes. Então ele teve que fazer tudo de novo, gente. Ele teve que limpar os utensílios que haviam sido contaminados, que haviam sido consagrados a outros deuses. Ele fez toda essa reforma. Ele voltou com louvor e adoração. Então o rei Ezequias ele santificou o templo. Ele comemorou a Páscoa, que já não estava sendo comemorada há muito tempo. Então ele chamou todo o povo, tanto de Judá quanto de Israel. Também ele convocou as outras tribos para se unir e festejar e comemorar a Páscoa, que é um mandamento perpétuo. A Páscoa é um mandamento perpétuo para os judeus, tá? Então, das 12 tribos, somente a tribo de Judá e Benjamim compareceram em peso ali. Algumas tribos também foram, Manassés, Zebulon, Efraim, Sacá, ainda foram, mas teve muito... eles, como eu posso dizer, eles falaram mal, né? Eles debocharam do que Ezequias estavam fazendo, as tribos do norte. Mas Deus ouviu todas as orações e abençoou tanto o rei Ezequias quanto os sacerdotes, curou o povo. Então, após a festa ali, houve ainda mais ali, teve destruição das estátuas, dos bosques, dos altares a outros deuses que foram feitos em outros lugares, porque foi que a idolatria estava tão grande naquele tempo ali, que estava contaminando, não era só o templo não, gente, era em outros lugares, nas montanhas, nas casas. Então ele fez uma varredura ali para poder limpar todos os altares a outros deuses, tá? E ele fez o povo se voltar para o Senhor. Tá? O nome disso é avivamento, tá, gente? Reforma. Avivamento nada mais é do que retornar aos princípios da palavra de Deus, tá? Isso. O pessoal acha que avivamento é pulo, é grito, é rodopio, não é. Avivamento é você voltar aos princípios da palavra de Deus. É isso que Ezequias estava fazendo, tá, gente? Então, assim, depois, se você puder, ler a história dele, Ezequias, do capítulo 29 ao 32, coisa linda, tá? Inclusive, ele foi honrado também no seu enterro também, tá? Ele foi sepultado na melhor sepultura dos filhos do rei Davi, tá? Então, você vê a diferença. Enquanto um não foi honrado, não foi nem lembrado, o outro foi na melhor, né? Foi um homem que realmente foi um reformador naquele tempo. Ele abriu a casa, ele voltou ao culto ao Senhor. Houve um avivamento naquele tempo. Ezequias é conhecido por alguns episódios na Bíblia, né? Dois deles são importantes a gente ressaltar rapidinho aqui. Um é a invasão.
a tentativa de invasão de um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria, para com Judá, no tempo que Ezequias era rei. Ele rasga suas vestes, o profeta Isaías vai até ele, porque ele fica amedrontado com aquilo que acontece. E esse rei chamado Senaqueribe escreve uma carta e manda uma pessoa chamada Rabsaque entregar essa carta para Ezequias. Isso assusta Ezequias, repito isso assusta Ezequias, mas Deus intervém e não permite que Senaqueribe venha tomar o território de Judá, né? Interessante isso aí, porque Senaqueribe não foi pessoalmente, eu falei sobre isso em outra live, ele manda uma carta através de um homem chamado Rabsaque, porque quando o inimigo não vem pessoalmente, ele envia um secretário. Meu Deus, é forte. Ele não foi pessoalmente, mas enviou uma carta através de alguém. Então, abra bem teu olho, aguce seus ouvidos, fique atento, porque quando o inimigo não vem pessoalmente, ele envia um secretário, tá? Tá cheio de secretário do diabo por aí. Cuidado com eles. Segunda coisa é que Ezequias ele foi acometido de uma doença, mas de forma milagrosa ele foi curado dessa doença. Ele põe o rosto na parede, ou talvez na parede, não, vira o rosto, né? E a Bíblia diz pra gente que ele orou ao Senhor e Deus ele dá um sinal e cura esse homem chamado Ezequias. Esse trecho aí é interessante, é bonito demais, né? Porque o Bruno botou sempre tem alguém a serviço do cão, verdade. Aquilo que Ezequias, a sinceridade do coração de Ezequias trouxe cura para ele, tá? Tem muita gente que não foi curada de algumas coisas na sua vida ainda porque não tem demonstrado sinceridade nas suas orações para Deus, tá? Chega de máscaras ministeriais, chega de máscaras, vá diante dele porque ele tem cura para a tua vida. É só você observar, no versículo 26, amor, capítulo 2 Crônicas 32, versículo 26, diz assim: e ele se humilhou pela soberba do seu coração. Mesmo ele fazendo tantas coisas ao Senhor, sendo temente a Deus, fazendo reforma, mas ele ainda assim, gente, ele se humilhou. Porque o nosso coração, gente, ele tá suscetível a isso, a soberba, a orgulho, a essas coisas. Mas ele se humilhou e por conta disso houve cura. Então, que a gente venha todo dia ter essa humilhação, sabe, Senhor, se há algo em mim que não faz a tua vontade, gente, que venhamos se humilhar, porque a cura para nossa vida, para nossa alma, verdade, tá bom? Verdade. Ah lá, a Brenda colocou aqui, ó. Tenta ler aí. Que forte, que as máscaras caiam e o arrependimento entre em nome de Jesus, verdade. Amém, glória a Deus. Isso aí, quando o arrependimento entra, minha filha, tem cura, pode ser que tem cura. Minha mãe usava essas palavras, quando ele não vê, ele viu o secretário. Isso aí, Rose, É forte. Vamos lá, para terminar, gente, estamos acabando. Agora, praticamente acabou. Manassés e Amon, tá? Vou falar dos dois aqui rapidinho. Segundo Crônicas 33, do 1 ao 20, que é um rei chamado Manassés. Tá bom? Ainda até o 36 aqui, vamos lá. Vamos encerrar isso aí. Manassés começou a reinar aos 12 anos de idade, reinou por 55 anos. Ele foi um grande idólatra, tornou a edificar altos, levantar altares, fazer bosques e se prostrar a vários outros deuses. Colocou altares estranhos no templo, como também uma imagem esculpida, um ídolo lá dentro. Olha só o que Manassés fez, hein? Ele consultou adivinhadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores e passou seus filhos pelo fogo. Deus falou com ele e com o povo, mas não foi ouvido. Somente quando ele foi levado cativo pelos babilônios, que ele clamou e se humilhou perante Deus. Deus o trouxe de volta a Jerusalém e Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Manassés retirou os altares estranhos à imagem de dentro do templo, reparou o altar do Senhor e passou a adorá-lo. Manassés também edificou os muros de Jerusalém e fortaleceu seu exército com homens valentes. Gente, Manassés fez o caminho contrário de muita gente. Começou mal e terminou bem. Ele fez o caminho contrário do seu próprio pai, né? O próprio pai dele, né? Tem gente que começa bem e termina mal. Manassés começou mal e terminou bem. Olha só que interessante, gente. Terminou mal, começou mal e terminou bem. Porque ele se humilhou diante de Deus. E eu vou te falar, a misericórdia de Deus é boa demais, hein? Eu anotei uma frase aqui. Devemos acautelar-nos para que influências seculares e sutis não venham distorcer a nossa adoração. Tem muita coisa que está influenciando a nossa adoração a Deus. Então a gente precisa aí começar a botar o pé no freio
para algumas coisas. Ele fez muita coisa errada, mas ele no final ele reconheceu, botou o pé no freio, gente, e reparou o altar do Senhor e passou a adorá-lo. Essa história é confrontante. Lá em 2 Crônicas 33, 19 diz assim, ó: a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele. O camarada queimou filho. No final ele se arrependeu, Deus teve misericórdia dele. E você vive falando, será que Deus me ouve? Será que Deus... será que... Gente, se você se humilhar diante de Deus, gente, Deus ele trouxe misericórdia para Manassés, não vai trazer para a sua vida? É o versículo-chave, né? 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, até aquele pecado que é o mais difícil para você, que você acha que não tem, Deus perdoa. Deus traz algo novo para você. A paz do Senhor Jesus, meus amigos, a parte do irmão Edson. O irmão Edson também, junto com a minha irmã Matilde, estão ligadinhos aqui com a gente. Ô, glória! Deus abençoe. Um abraço, meu amigo Edson. Deus abençoe, viu? Vamos lá, quem tem que encerrar, meu Deus. A mão. 2 Crônicas 33, 21 a 25. Começou a reinar aos 22 anos, reinou por 2 anos e morreu aos 24 anos. Reinado curto, né? Reinado curtíssimo de Amon. Ele adorou as imagens que seu pai Manassés havia feito e não se humilhou a Deus. Olha só. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram. O povo matou os conspiradores e fizeram Josias, seu filho, reinar. Aí você vê, né? O filho viu o que o pai fez, viu o arrependimento do pai, mas não, preferiu seguir a mesma coisa que o pai antes. E aí o que aconteceu? Houve conspiração e mataram. O próprio povo, gente, matou ele. Josias. Vamos lá, reta final aí, vamos lá, vai. Josias, segundo Crônicas, capítulo 34 ao capítulo 35, fala exatamente de Josias. Josias, ele foi um rei bom, ele aboliu a idolatria. Se você observar, Josias, com 8 anos de idade, ele começa a reinar. Aos 16, ele começa a buscar a Deus. Aos 20 anos, Josias agora purifica Judá, Manassés, Efraim, Simeão, todas as tribos ali que estavam corrompidas, vamos dizer assim. Aos 26 anos, Josias agora, ele repara a casa de Deus. Gente, o livro da lei estava perdido e foi encontrado. E agora ele pega esse livro da lei e começa a usar o livro da lei e começa a, como eu posso dizer, a colocar em ordem tudo que estava acontecendo, em prática tudo que estava no livro, né? Uma profetisa chamada Ulda, inclusive eu não vou entrar muito nessa história também não, porque tem live sobre a Ulda. Você quer saber quem foi a profetisa Ulda? Tem live aqui no Instagram, no YouTube, então depois você procura lá. Ela é consultada e o Senhor promete enviar a punição pelos pecados de Israel depois da morte de Josias. Os levitas, eles são organizados segundo as suas funções. Houve a comemoração também da festa dos pães asmos, desde a época de Samuel, que não havia sido comemorado. Então ele volta a trazer as festas, as festividades que não estavam acontecendo novamente agora em Judá. Com 39 anos, Josias ele enfrenta Faraó Neco, quando ele estava saindo para guerrear. Não sei se você, Fábio, vai querer falar sobre isso. Não. Josias ele reinou por 31 anos aí. O profeta Jeremias, inclusive, fez uma lamentação sobre a morte desse rei. E inclusive que se tornou sobre um estatuto perpétuo aí em Israel. Então, assim, Josias, ele foi um rei lindo, gente. Eu gosto muito da história dele. Não dá pra falar, mas olha só, minha Bíblia, toda colorida nessa parte. Mas depois você leia com calma, tá bom? Vamos lá, Joacás, pra gente terminar, que agora acaba. De verdade. Joacás, vamos lá, vou aqui numa leva rápida, tá? Anotei aqui, Josias. A idade não pode se tornar empecilho para a obra de Deus. Ele começou cedo, gente. Com 16 anos ele já estava buscando a Deus. E você aí perguntando se Deus tem uma obra na tua vida ainda. O camarada começou a fazer obra com 8 anos de idade. Obviamente que ele foi assessorado por alguém, porque ninguém começa nada sozinho. Então, para começar, peça ajuda de alguém. Deus tem uma obra na sua vida, tá? Deus tem uma obra na tua vida. Agora não fica não, será que dá? Será que vai? Será que né? Não estou muito velho, estou muito novo. Gente, se você não começar, ele vai começar por você não, me desculpe. Eu achei incrível que a Bíblia estava perdida no tempo dele, né? Tem muita gente com a Bíblia dentro de casa, mas está perdida a Bíblia. Deus está me falando, encontra a tua Bíblia hoje, pega ela e começa a ler e praticar. Aquela história, né, que o pastor foi na casa de uma família, aí convidaram ele para poder jantar nessa casa, ele foi lá jantar, jantou, foi embora tal. Só que durante a semana a mulher deu falta de um talher, que eles colocaram um talher de prata muito valioso, né? A mulher deu falta do talher,
Aí falou, só pode ter sido o pastor que levou. O pastor roubou o nosso talher, ficaram sem aparecer na igreja um tempão, Aí o pastor foi e ligou para eles, né? Passaram muito tempo. Aí o pastor foi lá, né? Bateu na porta da casa dele, não queriam atender o pastor. Aí o que foi? Aí o pastor, entra aí. O pastor conversando com ele, vocês não estão indo mais para a igreja, pastor, vamos abrir o jogo pro senhor. O senhor roubou o talher que nós chamamos o senhor para jantar aqui, serviu a melhor comida, botamos um talher de prato, o senhor roubou o talher. O senhor levou o talher para casa. O pastor, não roubei não, coloquei naquela Bíblia que estava fechada bem na tua estante. Quer dizer, o talher, ninguém pega a Bíblia para ler. Então, o talher estava dentro da Bíblia lá, fechadinho lá, porque tem gente que tem a Bíblia em casa, mas não tem a coragem de tirar um tempo para poder ler e praticar a sua palavra. A Bíblia está perdida na sua própria casa. Está perdida na sua própria casa. Meu Deus! Quem foi que botou não consigo anotar nada? Não, vai ficar salvo. Você pode assistir depois. A gente te manda também, se você quiser aqui o texto aqui, a gente te manda. Fique em paz. Vamos lá. Esse foi Joacás, né? Não, a gente falou sobre Josias. Agora Joacás, rapidinho. Joacás, né? Segundo Crônicas 36, começou a reinar aos 23 anos e reinou somente 3 meses. Olha o reinado dele curto, gente. Olha só. Faraó depois e o levou para o Egito. Depois é tirar, tá? É depois, não é depois, não. Depois vieram Joaquim e Eliaquim, é isso? Essa do talher é forte. Eliaquim, forte essa, né? Eliaquim e Joaquim, tá? São 2 reis que vieram. Segundo Crônicas 36, do 5 ao 10, começou a reinar aos 25 anos e reinou por 11 anos. O rei Nabucodonosor o levou cativo e inicia aqui o domínio do Império Babilônico sobre Judá. Joaquim e Joaquim são pessoas diferentes, tá, gente? Tá bom? Joaquim e Joaquim são pessoas diferentes. Eliaquim e Jeoaquim são a mesma pessoa, tá? E Joaquim é outra pessoa diferente. Ele reina também, segundo Crônicas 36, do 8 ao 10, com 8 anos de idade e reinou apenas 3 meses e 10 dias. Nabucodonosor tornou a levá-lo cativo. E um último rei que foi Zedequias. Tá? E a gente encerra agora. Segundo Crônicas 36, do 11 ao 23, ele começa a reinar aos 25 anos e reinou por 11 anos. Por causa das más obras de Ezequias contra Deus, tá? De Zedequias contra Deus, o rei da Babilônia dominou sobre Judá, os fez cativos, destruiu o templo, palácios a fogo e derrubou os muros. Segundo a palavra do profeta Jeremias, somente quando o reino persa se levantou e Ciro reedificou o templo em Jerusalém, 70 anos depois, contados a partir do 4º ano do rei Eliaquim e Joaquim, quando a profecia foi dita pela primeira vez, até o 1º ano do rei da Pérsia, Ciro, que o povo começa a voltar do cativeiro e começa, de fato, a ficar de pé. Então, em resumo, aqui você consegue ver a história de todos os reis de Judá até eles serem levados... né? Cativos para a Babilônia, porque olha quanta coisa errada aí que eles fizeram, né? E eles foram levados, ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia e a gente vai estudar agora o retorno deles na próxima semana, terça-feira que vem. Às 10 horas, 10 e 7, vamos falar sobre Esdras. Livro de Esdras. Vamos falar sobre o quê? Aqui, o que a gente vai falar? Depois a gente vai falar sobre isso aqui também, ó. Tá chegando a hora, hein? Falar um pouquinho sobre Neemias, tem uma live especial sobre Neemias nossa aqui, tá? No Panorama. E, obviamente, uma live... tudo pra gente aqui é especial, gente. A gente faz sempre a live com excelência aí. Vai! Então, quem não conhece a gente, nós temos alguns livros, somos autores pela graça do Senhor Jesus por alguns livros. Pode ver aqui, acho que é pergunta. Opa! Deixa eu ver aqui, gente. Tem alguma pergunta aqui? Vou começar a seguir o João para ele poder conseguir comentar lá, tá vendo? Ele estava comentando aqui nesse lugar aqui, ó. Gente, se você tentou comentar aqui e não conseguiu, é porque eu preciso te seguir, tá bom? Então você me chama lá que eu começo a te seguir e você na próxima live já vai conseguir comentar, participar aqui, tá bom? Então, terça-feira que vem tem o Panorama Bíblico, a gente vai falar do livro de Esdras. Se você gostou, quer saber um pouquinho mais, procure as outras lives também. Bem, os livros, tem esse aqui, ó, Escatologia. É um livreto bem simples. Olha como é fino, gente. Fininho, tá? Ele custa R$12 apenas, tá bom? Aqui eu falo um pouquinho até o arrebatamento da igreja. Somente isso. Estamos aí aguardando Deus enviar o recurso antes de poder lançar o número 2. Eu creio que 2024 vai ser um ano aí de muita relevância, muita diferença, expansão para nossa vida espiritual aí através dos nossos livros. Eu acho que todo mundo que está aqui na live tem um livro. Quem tem aí, coloca, eu tenho. O meu, Aprendendo Cada Dia sobre as Mulheres da Bíblia.
Aqui eu falo sobre Sara, Eva, mulher de Ló, H, Rebeca, e se Deus quiser vai ter o volume 2, 3, 4, Você 5. que é mulher, gosta de estudar a palavra de Deus, quer dar um estudo bíblico para sua igreja, quer pregar com excelência, quer pregar com relevância, quer ser uma pessoa relevante nesse tempo. Quando eu falo relevante, gente, eu não falo que você queira aparecer não, tá? Não queira ser melhor do que os outros, não. É que você queira, de fato, fazer a diferença nesse tempo. Fazer a diferença nesse tempo. Tá aí esse livro da minha esposa aqui. Não é porque ela escreveu, não. Tá aqui, ó. O livro tá bom demais, tá? E é bênção. Tem um devocional pra você também. Explica aí, falar. Tem um devocional, ó. Tem perguntinhas pra você fazer. Tem tarefas, ó. Tarefas. Por quê? É junto. O segredo é a unidade. Então você vai fazer aqui, ó. Tarefas. Comprometimento exige renúncias. E você acha que acabou? Não. O que eu achei engraçado que esses dias eu estava falando com algumas pessoas e algumas pessoas falaram assim: Karina, eu tinha um ranço de Eva, não gostava de Eva, mas depois que eu li o teu livro, eu entendi que Eva não era tudo isso não que eu achava. Então assim, gente, às vezes a gente acha alguma coisa por conta de pessoas que a gente ouviu, mas aqui esse livro é pautado na palavra de Deus, a gente explica direitinho, é coisa boa, Brenda, você vai gostar, hein? Isso aí. Isso aí. E o meu livro, obviamente, o primeiro livro lançado, que tá aqui, ó, Reconstruindo em Tempos de Crise, lições extraídas do livro de Neemias. Foi fruto de muito estudo, tá? De realmente pesquisa apurada. E aqui eu falo sobre a vida desse homem, esse líder por nome Neemias, tá? Fala muita coisa sobre ele aqui. Se você quiser adquirir o nosso trabalho, gente, nos procure, chama no direct aí, a gente marca um dia para poder te entregar em mãos. Se você tem um parente conhecido que nos conhece, a gente entrega para o parente entrega para você. Te manda pelo correio. A gente manda pelo correio para o Brasil todo, para fora do país, tá? O livro já foi para os Estados Unidos, o teu já foi para onde foi? Estados Unidos também? Não. Teve um país agora que foi. Teve Outro estado que foi Paraná, né? Outros estados, Paraíba, Minas, São Paulo. Esse aqui foi para os Estados Unidos já, gente. Venezuela. Se você quiser, gente, chame a gente no direct aí. Você não está fazendo um gasto, não. Você está fazendo um investimento para a tua vida intelectual, para a tua vida ministerial e para a tua vida espiritual. Esses 3 livros aqui, gente, eles não são gastos. Eles são, eu vou falar o Oceano agora com força sobre isso, são investimentos. E você ajuda a gente a estar indo por aí pregando a palavra de Deus com seriedade para a glória de Deus. Quem conhece a gente, quem quiser, fala com a gente aí que a gente dá onde te entregar o livro. Se você gostou dessa live, essa live é um estudo, né, sobre o livro de Crônicas. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, manda para outras pessoas, ajuda o Instagram e o YouTube a mostrar que esse conteúdo é relevante. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, pregar a sua palavra, falar a verdade nesse tempo onde a gente tem visto tantas pessoas que estão aí distorcendo a palavra. Exato. E a gente só tem a nossa vontade de realmente falar e pregar a palavra do Senhor nesse tempo. Ótimo para dar presente, sim, hein? Verdade. Concorda, hein, Andréia? Gente, um beijo. Vamos orar agora para finalizar. Vai ficar salva aí a live, ressaltando isso, vai ficar salva a live aí, tá bom? Vai ficar salva. Comenta lá no final, tá? Depois tira uma foto salva, aí, tira uma foto nossa aí. Tira um print nosso aí, Coloca tá? uma frase que chamou atenção. Coloca uma frase que chamou atenção, exatamente. Isso vai ajudar muito a gente a poder expandir mais o reino de Deus, tá bom? Ano de expansão, nós vamos abraçando essa palavra aí. E nós vamos pra frente em nome de Jesus. Amanhã, 6 e 7 da manhã. 6 e 7 da manhã. Quero ver você aqui junto com a gente, aqui, devocional. Amanhã a gente pode falar o que eu vou falar amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre Salmo 23. Salmo 23 amanhã, tá? Gente, é coisa boa, tá? No profundo. Não perca 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo de live de devocional. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor, tá bom? Papo profundo sobre as nossos devocionais aí, tá bom? E sábado, Deus permitindo, parábolas. 3 e 7 eu tenho um encontro com você. Que Deus te abençoe, amor, a nossa oração. Vamos orar, gente? Se você puder, não sei se você está no seu trabalho, não sei qual é o teu problema de hoje, não sei qual é o teu dia de hoje. Talvez seja um dia difícil que está passando hoje, mas eu creio que Deus pode mudar esse quadro aí. Já mudou esse quadro. Aleluia. Você que não viu ainda. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença, continuamos aqui nesse momento de oração, te louvamos e engrandecemos o teu nome pela live dessa terça-feira pela manhã, onde retomamos esse panorama bíblico. Toma o teu povo que está nos assistindo aí, o povo que tem participado, tem abraçado também esse projeto. Abençoa, meu Pai, abre as portas, ó Deus, as pessoas que trabalham por conta própria, envia clientela, envia clientes, ó Pai, envia, Senhor da glória, alianças, ó Pai, empreendedores, investidores para essas pessoas que estão assistindo a gente
nesta live aqui. Abençoa teu povo, que venha ser uma terça-feira proveitosa ainda para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Olha o que a André colocou aqui. Coisa boa, hein? Josué ainda está bradando no meu coração. A Brenda colocou. Josué ainda está bradando no meu coração. Levantar, decidir, meditar e confiar. Eita, glória! Isso aí. Primeira live, dia 1º. Gente, se você não assistiu, tá coisa boa, hein? A Brenda já recomendou aqui, tá? Assiste lá, tá Brenda. salvo aqui. Obrigado, Brenda. Deixa eu só agradecer a todo mundo que tá viu? aqui. Patrícia tá com a gente desde as 6 da manhã. Luciana tá aqui também. Amanda, a missionária Kelly, irmã Matilde, irmão Edson também junto com a Matilde. Isabelle, tô com saudade, hein? Um beijo pra todo mundo aí da sua igreja. Nosso padrinho Bruno. Irmã Mônica, obrigada pelo carinho. Meu irmão tá aqui. Ó, beijo. Ó. Fala que o teu servo Samuel. Brenda, obrigada, Brenda, pelo carinho. Irmã Rose também tava com saudade, bastante hoje aí, a Brenda, hein? Gente, queremos ver vocês assim, participando, colocando aqui, aí, colaborando, ver se tem mais gente. A Angélica e Viviane, gente, obrigada pelo carinho, que Deus abençoe. Se vocês não conseguiram comentar, me segue lá, manda mensagem, que eu vou adicionar vocês, tá bom? Fiquem na paz, que Deus abençoe, gratidão por esse carinho, por esse tempo Segue a aqui, gente aí, por estarmos aí, juntos, gente. tá? Colabora com a gente, que isso é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração e vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Beijo. Beijo no coração. Tchau.